Amém, meus irmãos? Esse é o momento que os pais sentam com tranquilidade. Estamos tranquilos? Vocês estão bem? Vocês estão com calor? Estão com calor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Deixem abertos ali, no Antigo Testamento. Deu um choro aí, mas tudo bem. Já vai ser resolvido. Tudo certo? Gente, vocês estão vendo aí a Mari caminhando para lá e para cá. Ela tá gravando agora, deu uma risada. Que a Mari tá tirando fotos para nós, tá fazendo stories, então ela é a pessoa autorizada a caminhar durante o sermão, durante o culto. Vocês não estão autorizados, tá bom? A não ser para ir no banheiro. Então fica aí já nossa não autorização para vocês ficarem caminhando aí, brincadeira. A Mari tá servindo nas mídias, ajudando a gente, então ela tá responsável por essa parte. Vocês me ouvem bem aí? Estão ouvindo bem? Para mim parece tão baixinho. Abriram em Êxodo, capítulo 20, então? Certo. Hoje nós vamos falar, como eu falei para vocês semana passada, todos seguem um manual. Nós estamos nessa série sobre Siga o Manual. E falamos um pouco semana passada, e por isso que eu me estendi mais, porque eu tinha que explicar um pouco o conceito para depois abrir o tema que eu queria falar. Então hoje, não se preocupem, eu vou fazer isso de novo. Não, brincadeira. Hoje é 2 horas. Eu ainda falei quando eu preguei em Neemias, que pregou 6 horas, né? Meu alvo de vida é pregar 6 horas aqui para vocês. Não sei se esse é o de vocês, mas o meu é. Então, nós estamos nessa série sobre seguir o manual, ou seja, todos seguem algum tipo de manual, algum tipo de regra para a sua vida, uma regra cultural, uma regra filosófica. Não vamos entrar nesse ponto, falei sobre isso semana passada. Semana passada falamos também sobre família. Como Deus quer que você tenha uma família feliz, ou como ter uma família feliz. E falamos sobre os papéis no lar, organização do lar. E hoje nós vamos falar como ter um trabalho abençoado, como fazer seu trabalho ser uma bênção. Então você deixa no livro de Êxodo, capítulo 20, aberto. Nós vamos ler rapidinho esse texto. Nós vamos caminhar por esse texto. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso, a ideia central do que nós vamos falar hoje aqui é que o trabalho ele pode se tornar uma bênção, ele pode ser uma bênção na sua vida, assim como ele pode se tornar uma maldição. Então, o trabalho ele é esse local da nossa vida onde a gente passa, é o segundo local onde a gente passa 1/3. O primeiro local é dormindo, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo, você já reparou nisso? Não, eu acordo do meu despertador, eu acordo antes do meu despertador, às 5 da manhã. Mas geralmente você vai dormir 1/3 da sua vida, a vida inteira. Outro terço da sua vida você vai passar trabalhando. Então, se você trabalha num emprego formal, você vai trabalhar 8 horas por dia durante bom tempo da sua vida. E você vai passar 1/3 dormindo, o outro terço trabalhando. Então, é importante, eu acho, a gente falar um pouco sobre trabalho, visto que ele ocupa esse local na nossa vida. E, falando sobre trabalho, eu coloquei aqui uma lista dos 5 piores trabalhos. Acho que são 5, não, tem 4 piores trabalhos que eu procurei na internet e estavam lá nos rankings de piores trabalhos, nos sites aí de fofocas da internet. Então, é onde tinha referência. Então, o primeiro desses trabalhos é desentupidor de esgotos. É um trabalho majestoso, né? Você literalmente trabalha nas fezes, enterrado nas fezes, né? Então, a pessoa que entra dentro da fossa, limpa, aquele cheiro maravilhoso de fezes humana. Eu tenho certeza que esse cara não acorda segunda-feira pensando assim, que coisa bem linda, uma segunda-feira, hoje eu vou mexer no cocô de todo mundo, vou desentupir uns 30 vasos em casa. Tenho certeza que as pessoas não acordam pensando nisso aí. Então, esse é um dos primeiros piores trabalhos. O segundo pior trabalho, isso aqui é surpreendente. Eu não sei por quê, eu nunca vi isso acontecendo, ninguém disse que era isso, mas estava na internet. Se está na internet, João, é o quê? Se está na internet, é verdade. Se está na internet, é verdade. Então, o segundo trabalho, o pior trabalho é testador de odores. Como é que tu acha que o desodorante aguenta 72 horas? Alguém tem que dar uma fungada no sovaco. Passou 72 horas, alguém tem que cheirar o sovaquinho, ver se está fedendo. E esse é o desodorante de sovaco, né? Por pensar no desodorante, né? Das regiões íntimas aí. Enfim, né? Vocês entenderam onde eu quero chegar. Então, as pessoas testam
o cheiro se segura mesmo a fragrância, se aguenta mesmo a fragrância. E estava escrito assim, de peido. Eu não sei, tem algum remédio que muda o cheiro de peido? Não sei, mas estava na internet, está na internet, é verdade. Sovaco e bafo, certo? Então, a segunda pior profissão do mundo, segundo a internet. A terceira pior profissão do mundo, guardas do Palácio de Buckingham. Isso aí o Jô viu lá, conheceu. Foi lá, conheceu? Eles ficam paradinhos mesmo lá, não se move. Não falam, não te dão nem oi nem tchau, né? Então, tu fica lá em pé, paralisado, não sei quantas horas o turno de trabalho, mas fica lá, paradinho, e está anotado como uma das piores profissões do mundo. Não sei por quê. A quarta pior profissão, quem chuta? Quero saber. Mecânico, vai dizer. Mecânico. IML, tá. IML. Alguém mais quer chutar aí? Pastor, pô, pastor. Tá na posição 0. Gari? Não. Qual tu falou? Logística aí, Rafa. A prof do Kids. Prof do Kids não tava na lista, mas podia estar. As prof do Kids sofrem. A quarta pior função é aqueles números majestosos que te ligam todo dia, o dia inteiro. É o 0303, é o 300 alguma coisa, é o 51 alguma coisa que tu liga, atende o telefone e fica mudo. Cara, isso me dá uma raiva. Que tu liga, tu atende, a pessoa fica mudo, não fala nada. Tu desliga. Parece que eles querem ligar para saber se tu tá vivo ainda, entendeu? Então, é uma das piores profissões. Então, como nós ficamos muito tempo no nosso trabalho, é comum que o nosso trabalho envolva boa parte da nossa vida. Então, pense o seguinte comigo. O trabalho ele pode se tornar uma bênção ou ele pode se tornar uma maldição. Ele pode se tornar um ídolo na sua vida. Você pode idolatrar o trabalho. Você pode idolatrar o trabalho? Sim, você pode idolatrar o trabalho. Como você idolatra o trabalho? Eu vou falar aqui algumas formas de você idolatrar o trabalho, mas antes, basta nós olharmos como nas redes sociais, a bio do Instagram, aquelas legendas de quem somos no Instagram, geralmente ela já define quem a pessoa é ou o que ela faz. Então, nós vivemos numa cultura onde o que você faz, o que você tem tamanha importância na sua identidade, que essa é a primeira coisa que você coloca no Instagram. Então, faço pessoas ganharem milhões, né, enfim, o cara dentro de telemarketing, faço ligações o dia inteiro para todo mundo. Então, o trabalho, ele tem esse poder de tomar a nossa identidade a tal ponto que nós começamos a nos resumir e nos identificar pelo que nós fazemos, pelo que nós somos, pelo que nós, não que somos, mas o que fazemos, o que produzimos. E isso vem de uma visão errada sobre o trabalho. Então, existem 4 principais visões sobre o trabalho. Eu quero falar com vocês sobre isso antes de irmos para o texto. A primeira dessas visões é a visão materialista, a visão ateísta dos nossos dias. O que essa visão diz? Basicamente, ela diz que o homem é uma máquina. O homem, ele é o que ele produz. Então, para você ter algum valor, você só pode ter valor se você produzir algo. Isso parece interessante, né? Parece bonito. Mas o que produz alguém que está em câncer terminal? O que produz alguém que é paraplégico, tetraplégico? Que valor tem uma criança com síndrome de Down dentro do útero em alguns países da Europa, principalmente países nórdicos? Como para essas pessoas não há produção, não há valor. É louco isso, né? Mas pega aquele filme, Como Eu Era Antes de Você. As meninas assistiram, certo? Vocês assistiram esse filme? Assistiram? Assistiu, Kathleen? Ela não assistiu esse filme. Como Eu Era Antes de Você. É um filme que o cara era um atleta, surfista, etc e tal. E ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico, acho, totalmente paralisado. E ele não tem mais sentido nenhum na vida dele porque ele não pode produzir mais nada. Ele não pode fazer nada do que ele fazia antes. E o filme termina com uma visão romântica do suicídio assistido, né? Então, ele se mata no final. Já assistiu? Assistiu então? Ok. Então, por que a pessoa ela pensa que ela não produz mais nada, ela deve morrer?
Porque ela está dentro de uma visão materialista da vida. Então, se você não produz, você não tem valor algum. Pensa como isso é grave. Tem pessoas que não produzem porque realmente elas têm algum tipo de vagabundagem. A gente vai chegar nesse ponto. Mas tem pessoas, né, tem pessoas que não produzem porque elas realmente não conseguem produzir ou não têm a capacidade. Mas no nosso mundo, esse tipo de pessoas são pessoas que devem ser excluídas. Isso é bem comum na visão materialista. Não parece que essa é a base filosófica, mas o que é o nazismo? É a morte dos judeus, a extinção daqueles que não agregam nada. O que é o materialismo? É o que não tem valor, morre. O que é o aborto? Aquilo que vai atrapalhar a produção de valor na vida da pessoa, ela deve ser extinto. Então, o que nós vemos na visão materialista do trabalho você é o que você produz. Se você não produz nada, você não é nada. A segunda visão é uma visão grega do mundo. Ou seja, a matéria é má. O trabalho é ruim. Trabalhar, como disse o Madruga, né? Não existe trabalho ruim, ruim é trabalhar. Então, o mundo em si, você trabalhar aqui neste mundo, você constituir valor, você ter uma profissão, você ter estudos, isso não vale nada. O que vale é algo espiritual, algo que nós não podemos tocar, o mundo imaterial. Isso é uma visão platonista. Platão falava que existia o mundo das ideias, um mundo onde o perfeito existia. E que aqui neste mundo nós só contemplávamos as coisas da forma quebrada. Ele falava do branco mais branco. Um local onde as coisas são perfeitas. E aqui neste mundo tudo é imperfeito e não tem valor algum. Isso é a visão grega do mundo. E talvez você já viu pessoas falando sobre isso, sobre trabalho. Aquelas pessoas que dizem assim, o que nós temos é que viver uma experiência. Vende tudo que tu tem, fazer uma mochila, fazer um mochileiro, vai passear pelo mundo até que tu morra. Tem aquele filme Natureza Selvagem, que fala sobre isso. Acho que tem no Netflix esse filme, sobre um rapaz que ele vende tudo que tem, ele vai acampar, vai até o Alasca, acho que é isso, né? E lá ele acaba morrendo, né? Ele come uma planta venenosa e acaba morrendo, se não me engano é isso. Então, ele tinha uma visão de que esse mundo era ruim, a ideia material era ruim, você tinha que ter alguma coisa, um ideal, as experiências, algo que você pudesse experimentar. A terceira visão é a visão católica do mundo. Pelo menos era até um tempo atrás. Eu acho que ultimamente eles têm mudado isso. Mas um tempo atrás, o catolicismo via como todo trabalho que não fosse clérigo, não fosse do padre, era ruim. Então, o único trabalho digno que tinha valor, que glorificava a Deus, era o trabalho dos padres, dos monges e dos sacerdotes. Por isso que, um tempo atrás, quando alguém dizia, eu queria ser padre, quer ser padre, coisa boa, né? Bom, melhor trabalho. Então, essa visão de que todos os trabalhos são ruins e somente o trabalho clerical é bom. Talvez você pense assim, a oração do pastor é mais forte, a vida de devocional do pastor é melhor, o trabalho pastoral é mais elevado. O trabalho pastoral ele é igual a todos os trabalhos. Essa visão de que o trabalho pastoral ele tem mais valor é uma visão muito estranha do trabalho. A quarta grande visão do trabalho é a visão reformada. Os reformados, na época da reforma, eles acabaram trazendo uma visão mais equilibrada sobre o trabalho. O trabalho é algo que glorifica a Deus e que, se for bem feito, traz glória ao nome de Deus. Então, Lutero ele chegou a dizer, numa das cartas dele, e Lutero era um alemãozinho bem estranho, ele diz assim, a lavadora de louças aqui da nossa cidade glorifica a Deus mais do que o Papa. Então, ele era ousado nas suas afirmações, mas foi essa ética de trabalho que moldou a visão dos reformados, principalmente dos holandeses, dos suíços, sobre o trabalho. E para quem não sabe, o Brasil quase foi uma colônia holandesa, né? Lá em Pernambuco, os holandeses vieram para lá e foram expulsos de lá. E saindo de lá, eles se instalaram nas colônias dos Estados Unidos, nas 13 colônias americanas. Então, Nova York poderia ser aonde? Em Pernambuco. Pensa só, que maravilha. Nova York, nós podíamos ter uma estátua da liberdade em Pernambuco. Essa é a coisa mais linda do mundo. Tem as da Amazon, né? Então, Amazon da Van. Então, resolvido em partes. Mas a ética do trabalho americano, que nós vimos em muitos locais nos Estados Unidos, ela é muito forte. O trabalho é algo bom, todos devem trabalhar. O trabalho auxilia na sociedade. Então, há um incentivo desde crianças. As crianças vendem limonadas, elas participam de movimentos para levantar fundos, porque eles enxergam que o trabalho é algo bom e tem valor. Então,
o que moldou essa visão reformada, e a visão que eu quero falar para vocês um pouco aqui, e como essa visão reformada pode fazer com que o seu trabalho seja uma bênção. Primeiro de tudo, deixa eu ver onde é que tá. Primeiro de tudo, o que moldou essa visão reformada é basicamente que Deus é o criador do trabalho. Deus, ele é o primeiro trabalhador da história. Que Gênesis 2, versículo 1 e 2 dizem: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há no sétimo dia. Deus havia terminado a sua obra, algumas versões vão dizer, terminado o seu trabalho de criação, e descansou de todo o seu trabalho. Deus trabalhou. Se o trabalho fosse algo ruim, Deus não teria trabalhado, porque Deus é bom, e Deus, por ser bom, não pode ser mal, não pode fazer algo ruim. Então, o trabalho em si, e essa é a sacada da reforma protestante. O trabalho é algo bom, porque Deus trabalhou. Deus criou o trabalho, e por ele ser o criador do trabalho, isso está no nosso estudo 3 do Guia de Estudo, por ele ser o criador do trabalho, ele definiu como as coisas, como as regras do trabalho seriam. Nós vemos um padrão já em Gênesis, que Deus descansa no sétimo dia da criação. Deus meio que institui um padrão de como as coisas seriam. Isso vai ser demonstrado lá em Êxodo 20, onde nós vamos ler daqui a pouquinho. O que acontece? O pecado, quando ele entra no mundo, ele deforma o jeito que nós enxergamos o trabalho. E nós passamos de adoradores do Criador para adoradores da criação. Em vez de nós adorarmos o Criador, nós começamos a adorar a criação. E começamos a, por causa do pecado, nos entregar sacrificialmente a todo o trabalho, todo tipo de trabalho. Começamos a colocar a nossa identidade, quem nós somos, lavradores, produtores, empresários, empreendedores, mecânicos, como o ponto principal da nossa identidade. Porque o pecado fez com que nós deixássemos de dar adoração a Deus para adorar a criação e não o Criador. Isso desregulou o nosso coração. E por causa disso, nós podemos idolatrar o trabalho. Então, o que é idolatria? Idolatria é colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Qualquer outra coisa. Nós estamos falando do trabalho em específico para mostrar como o trabalho pode se tornar um ídolo na nossa vida. Talvez você pense, eu idolatrar o trabalho? Será que eu idolatraria o trabalho? Será que eu idolatro o trabalho? Se eu idolatro o trabalho, eu estou vivendo debaixo de uma maldição. Então, como nós identificamos se nós somos adoradores do trabalho? Se nós idolatramos o nosso trabalho? Primeiro, se os sentimentos que nós temos sobre o trabalho são desordenados. O que significa isso, Alexandre? Ou o seu trabalho te dá a melhor expectativa de vida, é o melhor trabalho do mundo, best place to work, é o melhor trabalho para se trabalhar, é o melhor local de trabalho, o nosso trabalho aqui, ele modifica a vida, ou ele te traz uma extrema tristeza por trabalhar naquele local. Essa oscilação de humor, de um dia para o outro, o seu trabalho é o melhor trabalho do mundo, no outro dia ele é o pior trabalho de todos. Essa oscilação de espectros, de sentimento mesmo, revelam para nós que nós colocamos o nosso trabalho como fonte de alegria, fonte de esperança, a ponto que ele modifica como eu me sinto. Sabe, se você deita a sua cabeça no travesseiro à noite e você pensa no seu trabalho, isso te preocupa, te gera ansiedade, te faz não conseguir dormir, você provavelmente está idolatrando o trabalho. A mesma coisa a gente poderia dizer sobre finanças, a mesma coisa a gente poderia dizer sobre filhos. Se aquilo te tira a tua paz, o teu sossego, o teu sono, provavelmente isso se tornou um Deus para ti. Então, quando nossos sentimentos com relação ao trabalho são desordenados, são estragados pela nossa relação com o trabalho, provavelmente nós idolatramos o trabalho. A segunda forma de você idolatrar o trabalho, isso aqui os donos das empresas vão ficar loucos comigo agora, né? Mas é você veste a camisa do seu trabalho. É aquela coisa, o patrão chega na empresa e diz, pessoal, estacionei agora aqui minha nova Ferrari e vocês trabalharam muito, vocês vestiram a camisa, vocês deram o suor, vocês trabalharam nos feriados e ano que vem, querendo bom Deus, eu compro 2 Ferraris. Então, basicamente isso. Alguém sempre ganha com o nosso trabalho duro. Dificilmente é nós. Mas essa ideia de que você precisa vestir a camisa do trabalho,
Você precisa ter uma dedicação integral ao seu trabalho, de tal forma que todo o seu ser, todas as emoções... Sabe quando você chega no trabalho e o seu chefe fala assim, ó, a partir daqui de dentro, eu não quero saber nada da sua vida pessoal. Como assim? Tipo, é um robô que está trabalhando ali, sabe? Não é, as coisas não são assim. Nós somos um ser integral. O que nós sentimos, o que nós vivemos, interfere na nossa vida. E pedir que a gente vista a camisa por algo integralmente é loucura. É pedir que a gente se dedique totalmente para algo que dê razão, sentido, esperança para a nossa vida. Então, as promessas são várias. Se você se dedicar muito, tem o 14º, tem não sei o quê. As empresas, elas costumam a falar desses benefícios a fim de conquistar o coração mesmo das pessoas. E por isso que antigamente trabalho era o quê? Trabalho era trabalho. Vai lá, carpir, vai na indústria, vai na padaria, faz seu trabalho e volta para casa. Aí começaram a inventar uma outra coisa. Gostei do que o Everton falou essa semana no Connect, né? Quando tem reunião toda semana, aí vira bagunça. Então, o que começou os trabalhos? Não, agora nós temos uma cultura, nós temos uma missão, uma visão. E aí eu tinha uma empresa que eles faziam um exame de tanto tempo, eles não avisavam quando eles vinham na empresa e qual é a visão da empresa, qual é a missão, quais são os valores. Eles queriam que aquilo tivesse internalizado em ti, porque tu tá ali, naquelas 8 horas ali, tu é escravo deles, tu tem que fazer tudo, tem que vestir a camisa. Se tu tiver um problema pessoal, tu é um péssimo funcionário, sabe? Essa visão, isso serve para quem é chefe também, de dono de negócios. Essa visão não é uma visão saudável. O seu funcionário não é uma máquina. Ele é uma pessoa. Mas se você foi de tal forma comprometido com o seu trabalho, dessa forma, provavelmente você idolatra o teu trabalho. A missão se torna o seu trabalho. Ou seja, Deus tem uma missão. A missão de Deus é salvar o mundo, mudar pessoas, transformar histórias, reconciliar pecadores consigo mesmo, é fazer com que as pessoas saiam da desesperança para a esperança, da desgraça para a graça. E a missão de Deus, ele delegou isso para a igreja, e nós, como cristãos, somos missionários de Deus, a fim de alcançar mais pessoas e tirar elas do pecado. Mas algumas empresas colocaram que a missão do trabalho é modificar o mundo, transformar o mundo num local melhor. Em troca disso, em função disso, eles fazem com que os seus funcionários vivam em função disso, como se o trabalho, como se ganhar mais fosse a solução para os nossos problemas. Vocês já ouviram falar da história da Susana von Richthofen? Quanto será que a família dela ganhava? Quanto será que era a renda familiar dela? O dinheiro resolve o problema de caráter? Ter mais emprego resolve o problema do pecado? Não resolve. A mesma coisa quando o político promete, não, nós vamos investir em educação, e educação resolve tudo. Se a educação resolvesse tudo, não tinha prisão, cela privativa para quem faz ensino superior. Quem faz superior não quer ser preso, porque a educação resolve. Não é a educação, não é o trabalho, não é melhores salários que vão resolver o problema do coração humano. O que nós precisamos é que a missão de Deus alcance os homens, transforme o coração deles, e aí sim nós teremos pessoas mais transformadas, desde as que ganham menos até as que ganham mais. O problema é quando o trabalho se torna uma espécie de missão que vai transformar e vai modificar o mundo inteiro. Então, quarta forma de você idolatrar o seu trabalho. Quando você coloca toda a sua esperança no trabalho. Tudo que você é o que você faz. Então, eu citei o exemplo desse filme que o rapaz perde os movimentos, mas eu não sei você, mas se você perdesse o emprego hoje, ou se você perdesse sua fonte de renda hoje, de 0 a 10, qual seria o nível de desespero que você teria? Isso revela muito do nosso coração. Revela muito de como nós somos apegados à questão de dinheiro, à questão de trabalho. Antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente, quem entende um pouco mais de alemão sabe do que eu estou falando. Como é que era o sobrenome dos alemães? Schnauzendasten, fazedor de sapatos. Estou chutando aqui, não era isso? Strovenstolfen, fazia móveis. Então, o sobrenome da família era o que a família fazia. Então, tu reconhecia as pessoas pelo que elas faziam. É loucura isso. Tudo que tu era estava atrelado ao que tu faz. Então, tu era da família tal, a tua família vendia sapatos, consertava sapatos, fazia móveis, eram construtores, enfim. O trabalho se torna a tua fonte de esperança, de visão, de futuro.
Sabe, se você enxerga hoje sua vida assim, dessa forma, provavelmente você idolatra trabalho. Quinto e último, você oferece sacrifícios ao trabalho. Toda idolatria, meus irmãos, escutem isso com atenção. Toda idolatria vai envolver sacrifício. Toda idolatria vai envolver louvor, que está envolvida adoração. O que quer dizer com isso? A idolatria ao trabalho vai fazer com que você sacrifique algo. Como assim? Você vai sacrificar a sua família, vai sacrificar os seus filhos, vai sacrificar a sua saúde, vai sacrificar o seu tempo, os seus talentos, em função de construir uma carreira. Eu não sei, eu acho que eu não sou o único que já conheceu pessoas assim. Vocês já devem ter conhecido pessoas assim. Que em troca de ter uma carreira, de ter uma grande empresa, de ser um CEO famoso, ele destruiu a família dele. Destruiu os filhos. Os filhos não falam com os pais não falam mais com os filhos. Uma história engraçada de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, que é uma empresa muito famosa, que trabalha no ramo de aços, foi que quando eles tiveram que escolher um sucessor para dirigir a empresa, nenhum filho quis. Nenhum filho quis estar ao lado do seu pai para comandar a empresa. Eles tiveram que achar outras pessoas dispostas a fazer outras entrevistas para achar CEOs para aquela grande empresa no ramo de metal. Então, como é profundo, parece que não nos consome, parece que não nos afeta, mas nós vamos colhendo vagarosamente entregas a um falso Deus. E de repente você já está velho e você pensa assim, o que eu fiz da minha vida? Como eu vivi? Onde eu gastei os meus dias trabalhando e não desfrutei de nada, não tive com a minha família, não tive com os meus filhos, porque eu passei 7 dias por semana trabalhando, tentando construir uma carreira. E aí você termina como, não denegrindo, mas você vai se aposentar. Você vai terminar sua carreira como um aposentado. Tudo que você fez, o tempo que você desperdiçou, investiu trabalhando, muitas vezes se torna frio no fim da vida. Frio. Sua família se foi, seus filhos cresceram, você não deu colo para o seu bebê, de repente ele estava caminhando e você não viu, ele começou a engatinhar e você não viu, ele falou a primeira vez, você não viu também, e de repente ele começou a escrever a lei e você não participou daquilo, e daqui um pouco ele estava fazendo continhas de multiplicação, exponencial, de potência na escola, e de repente seu filho se forma na 8ª série, e de repente ele se forma no ensino médio, ele sai de casa, e você pensa, mas eu não vi meu filho crescendo. É que você não viu seu filho crescendo. Porque a vida inteira você se dedicou ao trabalho. E você perdeu a alma do seu filho. Woody Buchan, um autor americano, ele escreve assim, que nós queremos que os nossos filhos sejam bons médicos, bons engenheiros, queremos que eles sejam arquitetos, professores, mas nós esquecemos que a principal coisa que eles precisam é do nosso amor, atenção e da salvação eterna. E muitas vezes nós estamos enganados, prestando culto ao trabalho. Então, como eu disse para vocês, adoração envolve sacrifício e envolve louvor também. Por que envolve louvor? Louvor é o quê? Trazer beleza, trazer glória, trazer brilho para algo. A palavra do grego não, no hebraico para louvor é brilho, que é shekinah, brilho. Deus, ele quer que o nome dele seja brilhoso, seja famoso. Então, todo o trabalho vai exigir que você louve ele, que você traga brilho para ele. E quando o trabalho envolve sacrifício, louvor, ele com certeza envolve idolatria. Talvez você se identificou com alguma dessas formas de idolatria, e eu pergunto, como é que está o seu relacionamento com o trabalho? Como você enxerga o trabalho? Como você tem visto ele? Talvez hoje você teve um estralo de que talvez você esteja olhando o trabalho como um Deus. E Deus está usando este momento para tratar no seu coração. Então, a fim de que nós pudéssemos corrigir esse problema do nosso coração de idolatrar o trabalho, Deus instituiu uma forma de trabalho. E ele fez isso quando ele falou nos 10 mandamentos sobre como deve ser o nosso relacionamento com o trabalho. Então, Êxodo capítulo 20, você está aberto aí. Não se preocupe que eu já estou quase no meio aqui, então não estamos começando agora. Vamos ler junto Êxodo 20, versículo 8 e 10. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo.
Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem servos e servas, nem seus animais, nem estrangeiros que vivem entre vocês. Deus criou uma fórmula, um meio, um mandamento para corrigir o problema do nosso coração. Ele fez um contrapeso. Nós, naturalmente, por causa do pecado, vamos tender à idolatria. Então Deus criou um contrapeso, um mandamento, para que nós observássemos a fim de nos livrar da idolatria. A saída para a idolatria é a obediência a Deus. A saída para deixar de adorar o trabalho é obedecer o que Deus ordenou para nós. Essa é a melhor forma de corrigirmos o problema do trabalho. Então, a cultura tem sua forma de lidar com o trabalho. E Deus também tem. A cultura vai dizer, cara, é só pegar os vídeos do Pablo Marçal aí. Você tem que fazer isso, trabalhar tanto. A gente zoou aqui, né, na sexta, né? Trabalha enquanto eles dormem e durmam enquanto eles trabalham. Então, trabalha enquanto eles estão dormindo, vai trabalhando de madrugada, acorda antes que todo mundo. Você tem que trabalhar, você tem que render, você tem que produzir para fazer algo muito bom. Então, essa é a forma que a cultura enxerga o trabalho hoje em dia. Você tem que trabalhar 7 dias por semana, você não pode parar, você tem que render até você alcançar o seu alvo, a sua meta. Isso tem um fundo de razão. Nós precisamos querer alcançar nossos alvos, as nossas metas. O problema é quando os nossos desejos, eles vão contra o mandamento. E é isso que a Bíblia diz. Quando Deus tem a vontade dele e nós temos a nossa vontade e elas entram em conflitos, isso chama pecado. Ou seja, Deus instituiu uma forma de nós nos relacionarmos com o trabalho. Uma forma que nos livraria da idolatria. Perceba, Israel, quando sai do Egito, o livro Êxodo é saída. Então fala da saída de Israel do Egito, da escravidão. Eles trabalham. Quanto tempo trabalha um escravo? Né? Direto, não para. Eles trabalhavam direto, 7 dias por semana, construindo as pirâmidezinhas dos faraó, para Deus Ra, para Deus Mun, para Deus fazendo as pirâmides, as cidades do Egito. O faraó escravizava o povo. Então, quando eles saem do Egito com a mente de escravo, Deus precisa corrigir essa mente deles. Precisa mostrar, vocês não são mais escravos do trabalho como vocês eram antes. Vocês agora são filhos meus. E como filhos meus, vocês precisam se relacionar com o trabalho, não mais como se ele fosse senhor de vocês. Eu sou o senhor de vocês e o trabalho serve para vocês. Então, como Deus faz com que eles se relacionem de forma correta com o trabalho? São 4 coisas que eu anotei aqui. A primeira delas está no versículo 8, no início. O que está escrito aqui? Lembre-se. Eu não sei vocês, mas quando alguém fala assim, lembre ou lembra, significa que a gente vai esquecer. Exato. Quando alguém fala assim, tem certeza que as mulheres de vocês falam assim, se lembra de comprar tal coisa no mercado. Vocês sabem que a gente tem a tendência a esquecer. É ou não é? Então, quando Deus fala para nós, lembre-se, é porque Deus sabe que nós temos tendência a esquecer dessas informações que eu falei aqui no início do sermão. Eu não sou alguém iludido, vocês vão esquecer isso aqui. Por isso que Deus coloca um lembrete. Lembre-se, nós precisamos lembrar. Nós nos esquecemos fácil. Nós tendemos a esquecer. Nós vamos tentar observar uma semana e na outra semana nós vamos esquecer. Tentar guardar de novo e nós vamos esquecer. E por isso que Deus coloca no mandamento uma ordem de lembrança. Porque o pecado ele faz como um Alzheimer na nossa cabeça. As informações que nós temos, nós começamos a esquecer. E precisamos que Deus intervenha nos lembrando disso. Então, lembre-se. A primeira forma de você lidar com o trabalho é que você precisa lembrar do mandamento de Deus. Lembrar do que Deus está mandando para você. A segunda forma é que você precisa separar. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Santo é a palavra separado. Ou seja, o que Deus está dizendo, você tem que lembrar de separar. Simples. Lembrar, separar. 2 verbos. Lembre de separar. Separar o quê? Um dia. Nós precisamos, como seres criados, debaixo da sabedoria do Criador, separar um dia da semana para o que o Senhor vai ordenar a nós. Nós precisamos organizar a nossa forma. Isso aqui é um drive que eu vou instalar agora na cabeça de vocês. É uma chave para vocês. Todo trabalho desorganizado, ele vai gerar acúmulo e cansaço.
Todo trabalho desorganizado. Isso aqui não precisa ser sábio. Isso aqui é o Pablo Marçal fala para vocês. Qualquer um fala. Todo trabalho desorganizado, ele vai gerar acúmulo. Simples. Se você está acumulando esse trabalho, provavelmente você está desorganizado. Então, o que Deus faz? Para que vocês possam descansar, vocês precisam organizar. Como se organiza? Separem. Separem um dia, separem os dias de vocês, organizem os dias de vocês de uma forma que você possa descansar em um desses dias. Então, a primeira coisa, lembrar. A segunda coisa, separar. A terceira informação que Deus nos dá é que nós precisamos de um dia que seja para o Senhor. O 7º dia é o sábado do Senhor. Já falei na catequese, expliquei para vocês, né, que a palavra sábado é Shabá, descanso. Ou seja, um dos 7 dias da nossa semana é descansar, deleitar, desfrutar. A maioria das pessoas que reclamam, eu não tenho tempo com a minha família, eu não tenho tempo com os meus filhos. A maioria das pessoas que colocam como empecilho vir no culto domingo, porque eles querem passear, querem viajar, é porque eles são desorganizados durante a semana. Eles não tiram um dia para descanso. Eles não tiram um dia para deleite. Então, eles pegam o único momento, as 2 horas que você tem na sua semana. São 168 horas, se não me engano. 24 vezes 7, acho que é isso. 168 horas. Você tira dessas 168 horas, você tira as 2 horas que você presta culto, porque você está muito ocupado. Porque a semana inteira foi um caos. Então, no domingo, pastor, infelizmente, eu tenho que ir viajar com a minha família. Mas sério que não teve nenhum outro momento. É esse dia da semana, o dia que é do Senhor, o dia que Deus preparou para ele. Então, perceba, Jesus fala isso quando ele confronta os fariseus. O sábado foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o sábado. Da mesma forma, o trabalho foi feito para o homem. Não o homem foi feito para o trabalho. A nossa relação com o trabalho precisamos tirar o dia de descanso. Esse dia Deus nos deu, ele é do Senhor. Deus está nos dando. O 7º dia é um dia que não é nosso, é Deus. Ele deu para nós. Para quê? Para descanso. Para descanso. Para que nós tenhamos um tempo descansando com a família, um tempo com a família de Deus, louvando o Senhor, estando junto com os irmãos, estando junto com a nossa família, sentando, olhando um bom filme, indo num parque, dando uma risada, sabe? Descansando, esquecendo sobre o que nós pensamos e o que nós vivemos sobre o trabalho. Então, o primeiro, lembrar-se. O segundo é separar. O terceiro é o dia do Senhor. O quarto e último é que essas ordens, elas vão do maior para o menor. Olha como isso funciona. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos. Ou seja, os pais controlam como os filhos organizam o seu dia. Nem as filhas, nem seus servos e servas. Ou seja, os patrões têm autoridade de como o dia do descanso é guardado. Nem seus animais, nem estrangeiros que vivem entre você. Qual a ideia do mandamento? É que do maior para o menor há uma consciência de que esse dia é de Deus. Então, empresas que querem que o funcionário trabalhe 7 dias por semana são empresas que quebram esse mandamento. Ah, mas ele trabalha 7 e folga 1. A maioria das pessoas fala assim, mas o domingo vai por 2, que eles dizem, né? Se não tem nenhuma outra possibilidade, eu falei isso na catequese, pega o caso de policiais, de médicos, pega o caso de bombeiros, áreas que não tem como parar, Aí você pensa, ok, essas áreas não tem como parar. É difícil guardar um dia. Mas o que se faz? Trabalha 6, folga 7. Às vezes não encaixa no domingo, folga outro dia da semana. Porque parece bobo dizer isso para vocês. Mas é que Deus, o autor da criação, o dono de todo conhecimento, instituiu as coisas assim. Se nós pensamos, não, pastor, mas não é assim. Tu não está dizendo não é assim para mim. Você está dizendo não é assim para Deus, entendeu? Você diz assim, não, pastor, mas as coisas não são assim. Ah, beleza, Champs, não tem problema. Não são assim, mas discute com Deus. Ele que fez as coisas assim. Ele que criou o mundo num padrão de 7 dias. Foi Deus que fez assim. As fases da lua se repetem de 7 dias. Sabe? Então, Deus criou as coisas assim. Deus é mais sábio que eu e que tu, eu acho. E ele diz que o trabalho tem que ser feito assim. Então, pais, organizem os seus lares de forma que o 7º dia seja um dia de descanso. Mães, organizem os seus lares, seus afazeres, de forma que o 7º dia seja um dia de descanso.
nós precisamos nos organizar. Nós precisamos limpar o nosso coração da idolatria, tirar um tempo para descanso. E aí, conversem em casa também. Mas se tu tá trabalhando no 7º dia, tem coisa errada, você tá desorganizado, tá bagunçado. Tá bagunçado. Deus quer que você se organize. Então, perceba que Deus, ele é o criador do trabalho, ele institui a regra de como o trabalho funciona, e ele dá os motivos para que nós venhamos a observar esse mandamento, para que nós venhamos a descansar. Então, perceba uma coisa, você descansa quando você descansa. Ponto. Parece óbvio, né? Mas se você quer obedecer a Deus, honrar a Deus, se relacionar corretamente com o trabalho, você precisa descansar. Ponto. Descansar. Parar. Não fazer nada com relação ao seu trabalho. Se der para sair do grupo do WhatsApp da empresa, não dá, né? Às vezes fica chato. Mas silencia o grupo no domingo. Põe lá, virou o sábado para domingo, põe silenciado por 8 horas. Não responde mais ninguém. Nesse dia é o dia que você vai descansar. Por que você precisa descansar? Tem uma frase no inglês que eu acho sensacional. Ou você para, ou você quebra. No inglês é if you don't break, you break. Se você tirar um tempo de descanso, você quebra. Essa é a ideia do inglês. Se você não parar, se não tirar uma pausa, você quebra. No português não dá para fazer essa tradução. Mas se você não parar, você vai parar. Você vai quebrar. Se você não tirar um dia de descanso, a sua saúde física, o seu emocional, o seu temperamento, aí você vive estressado dentro do lar, dentro da sua casa. Mas por quê? Porque você nunca para, você nunca descansa. É óbvio que alguém que não para de trabalhar, ele vai estar estressado, sobrecarregado. Agora, que maravilha se tu puder tirar um dia para descanso, descansar, tirar um dia... No domingo eu vou acordar um pouco mais tarde. Vamos dar esse luxo de descansar um pouco mais. Então, primeiro, Deus quer que nós descansemos. Segundo, o descanso também é confiança. O descanso não é só para o nosso físico, mas é um sinal de confiança. Porque quando você para tudo que você faz e diz, olha, nesse momento, o mundo não precisa de mim. A história humana pode acontecer sem mim. Eu preciso somente confiar que Deus vai manter o meu trabalho, vai manter as minhas atividades, vai manter o mundo girando. Eu não sei se você já reparou, mas quando a gente dorme de noite, a Terra continua girando. Repararam isso aí? É muito louco, né? Parece que o mundo continua. As coisas podem continuar existindo quando a gente descansa, sabe? Só que na nossa cabeça, se nós não pararmos, as coisas vão parar. Mas eu estava ontem, né? A gente estava conversando lá em casa, com a Mari e com o Rafa, e a gente conversando sobre isso. A ideia é que nós precisamos colocar um limite em algumas coisas e dizer, não, olha, esse ponto não tem, as coisas podem sobreviver a mais 8 horas, sabe? Elas podem esperar aparecer um novo dia. Elas não precisam ser feitas hoje, mas é urgência. Eu sempre aprendi uma frase, urgente é quando algum pateta deixou de fazer a coisa ordinária, a coisa comum, e aí se tornou urgente. Se for organizado, se for bem feito, não tem urgência. A não ser que alguém apareça com uma facada no hospital, né, Kéta? Aí é urgente, certo? Mas se for o nosso trabalho, tem como descansarmos, confiarmos em Deus. O descanso também é um sinônimo de adoração. Quando nós descansamos, nós estamos parando para ou adorar o trabalho ou adorar a Deus. Não tem. Tenta completar essa frase. Pastor, eu não posso parar no domingo porque qualquer coisa que tu colocar ali vai envolver sacrifício. Qualquer coisa que tu colocar ali vai envolver, vai roubar o tempo de Deus. Ou tenta colocar dessa frase. Eu posso roubar o dia do Senhor para fazer... Tenta completar isso. Eu posso tirar o dia que Deus me deu para o descanso, que Ele me emprestou para o descanso, para fazer... Não tem. Qualquer coisa que tu coloca depois parece que é tola. Não parece? Não parece que é bobo assim? Eu posso tirar o dia que Deus me deu para descanso para que eu faça isso. Eu posso tirar o dia que Deus me deu para adoração para que eu faça isso. Ninguém consegue completar essa frase e ficar normal. Então, Deus criou o trabalho, Deus organiza como é o trabalho e Deus é o Senhor do trabalho. Colossenses 3, versículo 22 e 23. Estou caminhando para o fim aqui. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores. Sim, a Bíblia fala de escravos. Existia um tempo na história que havia escravos. E ela regulamentava
como o relacionamento dos escravos dos senhores deveriam ser. Então, escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o e não para homens. Esse aqui é o ponto. O nosso trabalho não é feito para o dono da empresa, não é feito para o governo, não é feito para a estatal, não é feito para a empresa XYZ. O nosso trabalho é feito para Deus. Deus quer que nós olhemos o trabalho da forma correta, das perspectivas corretas. Então, muitos trabalhos são desprezados por causa dessa ótica que nós valorizamos alguns trabalhos e outros não. Então, como a gente falou antes, o trabalho do gari. O trabalho do gari tem menos valor para Deus do que o trabalho de que alguém trabalha no escritório? Não, é um trabalho. É um trabalho também. Sabe, Deus é o dono do trabalho, nós trabalhamos para Deus. Em última análise, trabalhar para Deus é libertador. Trabalhar para Deus é libertador. Por quê? O seu chefe, escute isso, o seu chefe pode ser cruel, pode ser mesquinho, pode ser chato, pode ser cri-cri. O seu chefe pode ser ruim com você, mas Deus é bom. Deus é bom. O seu trabalho pode ser mal remunerado. Você pode ganhar pouco. Você pode ter uma remuneração baixa. Você pode estar frustrado com relação ao seu salário. Mas Deus é um bom chefe. E Ele retribui com um bom galardão, ou seja, um bom prêmio o nosso trabalho, se nós formos fiéis no trabalho. Os seus colegas de trabalho, eles podem não notar o seu esforço. Os seus colegas de trabalho podem dizer assim, podemos levar de qualquer jeito, aqui na empresa todo mundo trabalha assim, desse jeito mesmo, e quando vem você trabalhando de forma mais empenhada, eles dizem, é um bobalhão mesmo, tá aí trabalhando mais que todo mundo. Então, o dono da empresa nem vai reconhecer o que está fazendo. Os nossos colegas de trabalho, o dono da empresa, o nosso chefe, o nosso supervisor, pode não reconhecer o nosso trabalho, mas Deus reconhece. Deus toma nota. Deus sabe como nós temos trabalhado. O seu salário não é o seu combustível. A glória de Deus é. O seu salário, a sua remuneração, o finalizar uma tarefa, não é o combustível do trabalho. É Deus que é. É fazer Deus conhecido, Deus glorificado. Por isso que Tito, capítulo 2, versículo 9, eu vou ler para vocês. Ou está aqui? Não lembro se está aqui. Não, está aqui. Pode deixar essa tela aí. Por isso que Tito 2,9 diz assim, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Se Deus poderia pegar um trabalho da escravidão, que era cruel, que era terrível, que era horrível, humanamente falando, e falar que a escravidão, ainda assim, pode glorificar o nome dele, pode fazer com que o escravo glorifique o nome de Deus, Deus pode pegar os nossos trabalhos. Se o nosso ambiente de trabalho, nós tivermos a visão, que na WeKids, o que nós fazemos não é roupa, mas nós glorificamos a Deus com as roupas que nós fazemos, que os carros que eu conserto não são somente para que eles andem, mas para que Deus seja mais glorificado. Que as minhas copies, os meus trabalhos no marketing, que o meu atendimento médico, o meu atendimento a pessoas, que o meu serviço de casa, por que não? A minha louça lavada, a minha casa organizada, quando eu cuido do meu netinho, não é só cuidar do meu netinho, mas é glorificar a Deus com o meu trabalho. Isso muda a visão do trabalho. E nós começamos a enxergar brilho, beleza, e trazemos beleza a quem merece beleza. O problema é que o nosso trabalho não merece a beleza. Deus merece a beleza. Deus merece glória. Deus merece ser glorificado pelo nosso trabalho. Então Deus quer usar o seu trabalho, o meu trabalho, as suas funções. Nos Estados Unidos não se chama de emprego, chama de trabalho, né? Porque é algo que você faz. Deus quer usar o seu e o meu trabalho a fim de que mais pessoas o conheçam. Que o seu trabalho seja um local onde a glória de Deus seja resplandecida. Para que as pessoas vejam quão belo é o seu Deus, a ponto que ele é possível de mudar o seu trabalho, a forma que você trabalha, o meio onde você está. No livro que nós colocamos aqui, o estudo do livro tem um desafio bem interessante para que você faça no seu trabalho.
Leia esse desafio para que você aplique na sua semana, desse trabalho, no seu trabalho. Então Deus te enviou para aquele local, com essas pessoas, nesse tempo, com as pessoas que você trabalha, as pessoas que você serve, para glorificar o nome dele. Veja, você não é um trabalhador que é um missionário. Você é um missionário que trabalha. O seu principal trabalho é glorificar o nome de Deus. E você glorifica o nome de Deus quando você trabalha bem. Conselhos finais sobre trabalho. Aqui eu não botei finais, mas aqui eu botei finais. Fiquem tranquilos. Conselhos finais sobre trabalho. Primeiro, Pode deixar na galera. Conselhos sobre trabalho. Então, todo trabalho lícito é bom. O Jô lembra disso aqui, né, Jô? 1 Coríntios 10, 31. Foi essa que tu colou no teu monitor, né? Esse mesmo. Eu fiz o dever de casa. Esse mesmo. Então tá aqui, ó. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Todo trabalho que for lícito é bom. Glorifica a Deus. Deve ser feito dessa forma. Toda vez que nós não glorificamos a Deus, nós roubamos a glória dele. Tem uma expressão na teologia que se chama ladrões de glória. Quando nós não damos a glória a Deus, nós roubamos a glória dele. Porque é devida a ele, mas nós tiramos. Todo trabalho lícito é bom. Todos devem trabalhar, sem exceção, todos. 2 Tessalonicenses 3,10, quem não trabalha não come. Simples. Então, tem pessoas que são inválidas, essas pessoas são outros casos. Mas por que é tão difícil você pegar o seu filho, sua filha? Pequeno, desde pequeno. Meu filho, agora é a hora que você vai guardar os brinquedos. Mas eu não quero. Não, você vai. Esse é o trabalho que o papai está te dando. E quando termina o trabalho, você pode dizer, agora eu vou te dar o teu salário. Um doce, um carinho, um passeio pelo trabalho feito. Pega os seus filhos, dê uma sacolinha de lixo para eles, é mais leve. Agora nós vamos juntos levar o lixo. Agora tu vai secar a louça. Agora tu vai arrumar a tua caminha. Fez a sonequinha, né, Sami? O Heitor fez a soneca. Agora tu vem, pega o teu travesseirinho e põe no lugar. Se nós ensinarmos desde pequeno o valor do trabalho, os nossos filhos crescerão sabendo que o trabalho é algo bom. Sabendo que trabalhar é algo digno. E nós não criaremos vagabundos, pessoas encostadas. Por que no Brasil parece que a cultura do Bolsa Família impera? Porque mentalmente, o brasileiro entende que é mais fácil não trabalhar. Porque desde pequeno ele aprendeu que o mais fácil é o correto. Agora, se você ensinar a sua criança, meu filho, olha só, tu derramou o suco aqui, agora tu vai pegar o pano e tu vai limpar a sujeira que tu fez. Porque o caminho mais fácil nem sempre é o correto. Você vai limpar a sujeira que você fez, vai secar aqui, eu vou te servir de novo o suco. Parece que são coisas bobas, né? Mas são coisas que começam a demonstrar um caminho mais excelente para nossos filhos. Eu tenho certeza que isso mudaria a sociedade. Muito mais do que trabalho para todos. Mas uma mentalidade de trabalho que glorifica a Deus para todos, sim, mudaria. Quarta coisa, não coloque sua esperança no trabalho. Eclesiastes 2:11. Trabalhe pelo reino de Deus mais do que pelo seu trabalho. Jesus diz, não acumulem tesouros onde a traça come, a ferrugem estraga e os ladrões podem roubar. Acumulem tesouros no céu. Ou seja, eu acho no mínimo estranho quando você se empenha mais para o seu trabalho do que você se empenha mais para Deus. É estranho. Porque a glória do trabalho para Deus é muito maior. A recompensa é muito maior. Então, você trabalha com alegria no domingo, mas se pede para você servir na igreja no domingo é ruim. Mas por quê? Se a glória do trabalho a Deus é maior. Se o galardão que Deus promete, o galardão é recompensa, é maior. Se o ouro e o tesouro que Deus dá, se você servi-lo, ele é incorruptível, imperecível, não é destruído pela ferrugem, nem pela traça, nem ladrões roubam. Por que você se faz para trabalhar na obra de Deus? Por que é difícil servir na igreja? Sabe, cada cadeira, pensa nisso, cada cadeira, cada limpeza, cada detalhe que você faz, é como se Deus estivesse depositando na nossa continha um galardão, nos pagando pelo trabalho, porque Deus é um bom empregador, Ele não é um mau empregador, Ele nos paga, Ele nos dá a graça de recebermos por servir Ele ainda.
E é estranho quando cristãos eles se empenham mais pelo seu trabalho secular do que no serviço ao Senhor. É estranho. É estranho. Última coisa que eu quero dizer para vocês, que nós temos um Deus trabalhador. Nós estamos encerrando aqui e eu quero dizer isso para vocês. Deus trabalhou em meu e seu favor. Isaías 53 diz, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, um texto escrito 600 anos antes de Jesus, está falando sobre o trabalho na cruz. Jesus na cruz trabalhou pelas nossas almas. Ele pagou o preço dos nossos pecados. O trabalho dele de morrer por nós fez com que ele se alegrasse por isso. E ele viu a nossa vida hoje, 2000 anos e poucos depois, viu aqui nós sentados nessas cadeiras e ele disse, vale a pena morrer por eles. Vale a pena me entregar por eles. Vale a pena trabalhar por eles. Dar a minha vida por eles. Vale a pena. Ele ficou satisfeito. Isaías 64:4 diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus está trabalhando por nós. Deus está fazendo algo na sua e na minha vida. Deus está fazendo algo nesse mundo. Fique de pé. Chama as crianças lá. O Alan também. Tadinho, ficou com o Heitor ali, né? Nós estamos encerrando essa live aqui. Jesus abençoe você, a sua vida. Obrigado por estar conosco. Não esqueça, você pode contribuir com o nosso ministério, com orações e com ofertas. O Pix deve estar na descrição aqui. Então, eu quero encerrar dizendo isso aqui para vocês. No fim da nossa vida, meus irmãos, C.T. Studd, né? Ele foi um jogador famoso de beisebol. Tá aqui o taquinho, ó. Ele era um jovem muito promissor no beisebol, no início do século XX. E ele se converteu ao Evangelho. Ele teve uma experiência com Jesus. E ele decidiu se tornar um missionário na África. E ele vendeu tudo que tinha e se tornou um missionário. Deixou a carreira promissora no beisebol para servir ao Senhor Jesus. E ele disse o seguinte, apenas uma vida logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Vamos ser bons trabalhadores, vamos ser ótimos empregadores, vamos glorificar o nome de Deus e vamos servir a Jesus. No fim das contas, como disse C.S. Lewis, tudo que não for eterno é eternamente inútil. Tudo que nós não construirmos para a eternidade é eternamente inútil. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse sermão que nós ouvimos aqui. Nós vamos cantar aqui. Agora nós vamos glorificar o Teu nome, nós vamos exaltar o Teu nome com as nossas vozes. E nós pedimos, Jesus, em Teu nome, que nós possamos ver a Tua glória no trabalho. Que nós possamos ser bons trabalhadores. Que nós possamos glorificar o Teu santo e bendito nome, Senhor. Nós pedimos que o nosso coração seja cativado por Ti, Senhor. Não pelo trabalho, não pelo reconhecimento, não pela glória do nosso nome, mas pela glória do Teu nome. Aleluia. Nós pedimos isso. E nós queremos cantar em reconhecimento. Nós vamos cantar, nós vamos ceiar aqui em reconhecimento ao que Tu fez por nós. E pedimos, em nome do Teu Filho amado, Deus, que nós sejamos os melhores trabalhadores que esse mundo já viu, que essa cidade já viu. Que nós não sejamos cativados pelo trabalho. E se algum de nós aqui, Senhor, está apaixonado, enganado pelo trabalho, que haja libertação essa noite. Pedimos que possamos fazer o nosso trabalho ser uma bênção, à medida que nós tivermos um correto relacionamento com o trabalho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a música 4. Isaías 53.